É um prazer enorme, Marcelo, poder compor essa mesa junto com os colegas Marcos Minuc e Elvis Barbosa, lá da universidade. E eu queria, inicialmente, saudar a organização do evento. Primeiro, a Péola, pela iniciativa, também Socorro Mendonça, pela parceria. Saudar também as demais pessoas que participaram da mesa de abertura, o colega Clodoaldo, a Anunciação, que foi quem inicialmente me fez o convite. Também o professor Alessandro, nosso reitor, e o professor Sandro, que é pró-reitor de Ações Afirmativas da UFSB. O tema que está proposto para a nossa mesa é esse: saúde, sustentabilidade e meio ambiente. E é certo que muita coisa poderia ser falada a respeito desses 3 subtemas que compõem esse grande tema e que tem muito a ver com aquilo que ainda será falado durante essa semana de mobilidade. E tem muito a ver com um tema que eu gosto muito de falar, de discorrer, que é o tema da cidadania. E eu gosto muito, quem tem costume de ouvir as coisas que eu falo, sabe que eu gosto muito de citar essa parte do artigo 5º da nossa Constituição, para a gente começar a falar um pouco a respeito dos aspectos de cidadania. E uma partezinha do caput do nosso artigo 5º da Constituição, ele vai dizer que todos são iguais perante a lei, que não há distinção de qualquer natureza entre as pessoas, que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, e que aos brasileiros e estrangeiros residentes no país são garantidas, ou melhor dizendo, normalmente prefiro dizer, estão previstas, a inviolabilidade de 5 direitos que são direitos considerados fundamentais, que são o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É certo que quando a gente fala a respeito de saúde, sustentabilidade e meio ambiente, algumas coisas ressaltam aí na nossa possibilidade de reflexão. Tá? Então a gente pode falar muito claramente, quando a gente discorre a respeito dessas questões, o direito à vida e à liberdade e à segurança, melhor dizendo. Já que nós estamos falando em aspectos fundamentais para a nossa convivência enquanto seres humanos e a nossa convivência principalmente na sociedade. E veja só, como normalmente nas questões de cidadania, muitas pessoas costumam falar em determinadas situações como essa, das responsabilidades do poder público em relação à garantia dos nossos direitos. Eu gostaria de ir um pouco além e chamar as pessoas que nos assistem para aspectos que são aspectos nossos, individuais. Qual o papel que nós devemos e podemos exercer na busca da concretização dos nossos direitos, na busca da concretização da nossa cidadania como um todo. E uma das coisas mais importantes, e isso parte no campo político e que extrapola a questão jurídica, a questão normativa, é a questão da nossa participação, da nossa reivindicação, da nossa apropriação de espaços para fazer valer e cumprir os direitos que estão previstos na Constituição, em documentos internacionais, nas normas infraconstitucionais, como também nós nos apercebermos dos deveres que nós devemos cumprir diante dos nossos semelhantes, da sociedade como um todo e diante dos governos. Afinal de contas, quando a gente fala, nós estamos falando de sustentabilidade, estamos falando em meio ambiente, e não dá para a gente fugir muito daquilo também que está no caput do artigo 225 da Constituição, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e que se impõe a nós, cidadãos, e ao governo o dever de defender e preservar esse ambiente ecologicamente sustentável para as presentes e futuras gerações. E daí decorre essa necessidade de nós
sermos mais ativos e proativos no que diz respeito à busca dos nossos direitos. Principalmente, né, quando a gente fala a respeito do espaço urbano. Nós estamos vendo aí que cerca de 85% da população brasileira, a partir de dados de 2015, moram em áreas urbanas, residem nessas áreas urbanas. Isso dá mais ou menos 170 milhões de pessoas. Como a gente consegue satisfazer os direitos dessas pessoas, e principalmente quando a gente fala o direito à saúde, à sustentabilidade, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e relacionando isso às questões de mobilidade urbana, nesse caso. Não é uma equação fácil. E não dá somente para a gente jogar para os governos a responsabilidade, porque senão a gente cai também na tentação de relacionar pessoalmente esse ou aquele governo como responsável pela satisfação. O que nós falamos aqui é a busca de um direito à cidade, não simplesmente o direito de permanência e de utilização das estruturas existentes em uma cidade, mas a gente compreender a cidade como um sistema complexo. E nessa questão, de nós encontrarmos os direitos espraiados no espaço urbano, nós estamos falando em mobilidade, nós estamos falando em moradia, em educação, em trabalho, saneamento, cultura, lazer, diversidade, o direito à identidade e, dentro daquilo que eu estava falando, o direito à participação política. Ou seja, existe um sem número de aspectos que precisam necessariamente ser observados quando nós falamos nesse amplo direito de convivência, nesse espaço que nós dividimos no espaço nacional com 170 milhões de pessoas. E eu trago aqui uma citação de David Harvey, que fala que o direito à cidade é muito mais que a liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos. É um direito de mudar nós mesmos, mudando também a cidade. Além disso, é um direito coletivo e não individual, já que essas transformações dependem do exercício de um poder coletivo para remodelar os processos de urbanização. A liberdade de fazer e refazer as nossas cidades e a nós mesmos é, ao ver de Harvey, um dos nossos direitos humanos mais preciosos e, ao mesmo tempo, um dos mais negligenciados. E isso é uma verdade. Quando nós andamos pelo espaço urbano, tanto como chamado cidadão comum, quanto também pelo observador dos fenômenos, a gente vai verificando quão deteriorado está o nosso espaço. E deteriorado, eu arriscaria até dizer, em parte pela própria população que desse espaço também comunga, que desse espaço utiliza e que muitas vezes não consegue enxergar o aspecto de identificação, e o aspecto de pertencimento desse espaço. Daí que muitas vezes a gente fala e refala a respeito dessas questões e da responsabilidade que nós precisamos ter para com esse nosso espaço de convivência. Disso aí, nós precisamos fazer o link novamente com a nossa Constituição. E eu vou fazer o link aí com o artigo 6º da nossa Constituição, que fala a respeito dos direitos sociais e que, no direito, a gente vai acabar chamando isso de piso vital mínimo. Ou seja, são os direitos que minimamente precisam ser garantidos à população para que nós possamos falar em concretização da dignidade da vida humana. E que aí está colocado como sendo os direitos à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, bem como também a assistência aos desamparados. Então, quando a gente vai encontrar o conjunto desses direitos sendo respeitados e sendo operacionalizados no dia a dia das pessoas, nós podemos, de alguma forma, afirmar de que esses direitos efetivamente
podem ser o indicador de que nós vivemos em espaços onde são garantidas as condições mínimas de dignidade das pessoas que convivem nesses espaços. Claro que nós estamos falando aqui de espaço urbano, mas as nossas cidades hoje, aí eu falo especificamente de uma cidade como Ilhéus, que tem uma zona rural extensa em seu território, daí nós encontrarmos espaços que não são nem rurais, nem urbanos propriamente ditos, mas espaços rururbanos, e que a cidade precisa ter um olhar todo especial a respeito desses espaços. Daí que a gente também, dentro do tema que está proposto, nós vamos encontrar minimamente 3 objetivos de desenvolvimento sustentável que se adequam a essas questões, que são o ODS 3 e o ODS 11. O ODS 3 vai falar a respeito de saúde, que é assegurar uma vida saudável e a promoção do bem-estar para todos e todas e em todas as idades. E o ODS 11, que fala mais especificamente do espaço urbano, que diz que tem como objetivo tornar cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Daí que, na nossa ordem interna, nós vamos encontrar o Estatuto da Cidade. Ao que me parece uma norma que vem sendo relegada a segundo plano à medida que vai se estendendo o tempo de existência dele. Nós estamos contando aí com 19 anos de vigência do Estatuto da Cidade, e parece que as coisas vão sendo esquecidas ao longo do tempo, e que a gente precisa relembrar agora, principalmente porque nós estamos às vésperas de eleições municipais. Então essa lei ela regulamenta os artigos 182 e 183 da nossa Constituição, que falam a respeito da política urbana, e ela estabelece normas de ordem pública e de interesse social que regulam o uso da propriedade urbana e na busca do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos e também do equilíbrio ambiental. E por que eu trago à baila o Estatuto da Cidade nesse momento? Porque a gente precisa novamente pensar nas questões dos objetivos da política urbana, pensarmos no plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. E dentre as diretrizes gerais colocadas pelo Estatuto da Cidade, nós temos aqui garantia do direito a cidades sustentáveis. E como é que é entendido o direito a cidades sustentáveis? Como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Para essa e, claro, para as futuras gerações. Ainda tem como uma de suas diretrizes gerais a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, o transporte, os serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e as características locais. São determinadas questões que nós não podemos de forma alguma esquecer, e como eu disse, novamente agora que entra à baila a discussão a respeito de renovação ou não das gestões ambientais, e claro, a gente não vai entrar aqui de forma alguma no mérito de nenhum tipo de gestão atual, até mesmo porque nós estamos falando aqui, quando nós falamos de UESC e UFSB, nós estamos falando aqui em cerca de 80 municípios que são alcançados diretamente. Então nós estamos, ambas as universidades, do Baixo Sul ao extremo sul da Bahia, e que eu espero que essas nossas reflexões elas cheguem tanto às atuais gestões, quanto também àquelas pessoas que estão discutindo a possibilidade de estar nas gestões. Então nós estamos falando aqui, eu vou trazer um aspecto importante que precisamos falar no momento, já que nós estamos falando em mobilidade, a garantia de acessibilidade. Então, entre as diretrizes gerais, a gente traz novamente aqui a garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos, observados os requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados. Então, nós tratamos da questão da acessibilidade e nós tratarmos muito claramente do respeito à saúde das pessoas que têm necessidades especiais,
de nós tratarmos do ordenamento do espaço urbano e nós tratarmos, claro, de vida digna para as pessoas que dela necessitam, né? E aí, veja, no artigo 41, parágrafo 3º, esse dispositivo foi colocado no Estatuto da Cidade, né, de maneira recente, se eu não me engano, em 2018, ainda fala que cidades, e aí as cidades que estão obrigadas a ter plano diretor, entre elas Ilhéus e Itabuna, as cidades devem elaborar plano de rotas acessíveis com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, se sempre que possível, de maneira integrada com o sistema de transporte coletivo de passageiros. Então, meus queridos, minhas queridas, um dos aspectos que eu gostaria de ressaltar nesse momento é justamente a questão da acessibilidade, né? De como cidades como Ilhéus e Itabuna são tão pouco amigáveis à questão da acessibilidade. Basta uma pequena andada pelos centros urbanos, né, e aí especificamente pelo centro da cidade, pelo comércio e pelos próprios prédios particulares e prédios públicos para a gente verificar que nós não somos cidades acessíveis e que precisamos cuidar com muito cuidado desses aspectos relacionados à cidadania das pessoas que moram nos nossos espaços urbanos. E aí eu estou trazendo aqui, né, já caminhando para a finalização, né, uma partezinha aqui somente para a gente lembrar da existência de um plano diretor na cidade de Ilhéus. A Lei 3.265, que é de novembro de 2006, portanto, ela tem, vamos dizer, 14 anos, e, portanto, também seu prazo de validade já passou, tá? E é a lei que hoje dispõe sobre o plano diretor participativo de Ilhéus, né? Essa lei, ela traz em si uma série de políticas, tá, voltadas para o ordenamento do espaço do município de Ilhéus, e a gente traz um destaque especial para os artigos 75 a 92, que fala da política municipal de mobilidade urbana e acessibilidade. Nesses artigos, ela traz uma série de normas, podem ser consideradas normas técnicas, outras normas mais de política, traz também diretrizes, objetivos e traz 3 subseções específicas, que são as subseções de trânsito, de transporte urbano e também do transporte de carga. Lembrando que Ilhéus ainda não tem o seu plano de rotas para acessibilidade prevista no Estatuto da Cidade. E que nessa necessária revisão do seu plano diretor, que já passou da hora, e inclusive é importante a gente salientar, retirando de lado qualquer tipo de mérito em relação a qualquer gestão delas, a própria lei do Estatuto da Cidade, ela diz que incorre em improbidade administrativa o gestor que deixa de aprovar o plano diretor, caso ele não exista, ou mesmo também deixe de fazer a revisão do plano diretor quando se encerra o seu período de revisão. E nesse caso, Ilhéus já encerrou o seu período de revisão em 29 de novembro de 2016. Né? Então, meus queridos e minhas queridas, fica aqui essa nossa reflexão, essa nossa chamada, né, para as discussões e reflexões dessa 4ª semana de mobilidade, novamente, né, agradecendo pela oportunidade de estar aqui. Estão aqui colocados, né, os meus contatos, o QR Code para acesso ao meu cartão virtual, né? Você pode aproximar o seu celular que você vai bater lá. E aqui está também o convite para que você acesse os perfis no Instagram que a gente utiliza. O meu perfil pessoal, Prof. Guilhardes, e o perfil também do nosso projeto do Quital Ambiental, vinculada ao projeto de extensão Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais, lá do DCJU, da nossa Universidade Estadual de Santa Cruz. Então eu vou agradecendo essa participação, né, e aguardando aí a oportunidade da gente bater um papo durante os debates desse seminário. Muito obrigado, gente.